Bem, meus amigos, ouvintes do programa Falando com Deus, meus amigos do Facebook, uma boa noite a todos. Para aqueles que estão comigo já desde as 5 horas aqui no programa Falando com Deus, nós vamos continuar agora com a ministração da Palavra de Deus. E para você que está entrando agora comigo aqui pelo Facebook, que Deus possa abençoar a sua vida e nós vamos juntos aí, né, até o momento que Deus nos permitir. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer a todos vocês que é uma satisfação muito grande nós estarmos juntos aqui novamente neste sábado. Quero agradecer a Deus pela palavra que nós vamos ministrar, agradecer ao Senhor por mais um dia em que nós podemos estar ministrando a palavra do Senhor. Eu vou chegar um pouco mais perto aqui do condensador, porque para a gente poder, para sair um áudio, beleza, para os irmãos que estão aqui pelo rádio. Bom, a palavra do Senhor que nós vamos falar hoje é sobre arrependimento. E ele está em Jó, no livro de Jó, no capítulo 42. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6º, e depois nós vamos ler do versículo 7 até o 17. Então vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. E agora nós vamos para o versículo 10 em diante. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa. Se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deu-lhe uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amados, você pode estar se perguntando por que o tema da nossa homilia de hoje é arrependimento. Eu acho interessante no livro de Jó que, para você, meu ouvinte do programa Falando com Deus, para você que está aqui conosco no Facebook, você pode estar achando interessante por que esse tema arrependimento. A palavra de Deus fala no livro de Jó, no capítulo 1, que quando os filhos do Senhor foram até ele, foi também no meio deles Satanás. E eu acho interessante que não é Satanás que fala de Jó, mas é Deus que fala de Jó para Satanás. E Deus fala: observaste meu servo Jó? Primeiro ele pergunta, né? De onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus fala: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí é a história que todos nós conhecemos, né?
Conheço, claro, e Jó, claro, ele não vai negar você nunca, porque ele tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem isso, ele tem aquilo. E aí Deus permite todo o flagelo na vida de Jó. Deus permite que Satanás destrua tudo que Jó tem. E Jó perde todo o seu rebanho, Jó perde seus 10 filhos numa cajadada só, Deus perde tudo. A própria mulher de Jó fala para ele, amaldiçoa esse Deus e morre infeliz. E mesmo assim Jó não nega Deus. Depois, vai de novo os filhos do Senhor se apresentar diante de Deus. Vai lá o infeliz do diabo de novo. E Deus fala de novo de Jó. Ele fala, mas ele tem saúde, né? Ele tem tudo. Não, toca na pele dele, mas não tira a vida dele. E o diabo traz aquela doença maldita na vida de Jó. E deixa Jó sem nada. Mas se nós observarmos bem, Jó, ele não ficou de tudo sem nada, não. Ficou um caquinho de telha ali. E Jó usava aquele caquinho de telha para se coçar. Porque eu imagino que os dentes dele devem ter caído, devia ter um bafo de bode danado, devia feder, porque ia ficar sentado lá no chão, não devia tomar um banho, não devia nada, né? Não tinha ninguém para cuidar dele, porque nessas alturas do campeonato ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro, não tinha nada, então todo mundo abandonou ele, só os 3 amigos dele que vieram se condoer com ele, a mulher dele, para a própria mulher dele falar para ele abandonar, amaldiçoar aquele Deus, renegar aquele Deus e morrer, né? Então a mulher dele não queria nada com ele, não queria cuidar dele, não. Ela queria mais que ele morresse para ficar viúva lá e arrumar um bem-querer, né? Se assim pode se dizer. E aquele caquinho de telha ficou com ele ali. E aquele caquinho de telha, na linguagem de hoje, nós podemos dizer que seria o Espírito Santo. E ficou aquele caquinho de telha com ele ali. E ele se coçando com aquele caquinho de telha. Aquele caquinho de telha não se importando. Se ele estava fedendo, se ele estava moribundo e tal. Mas quando nós vamos lá para o verso 42, aqui nós vamos ver 3 partes, 3 situações que se nós aplicássemos na nossa vida, a gente seria muito mais feliz do que nós somos hoje. A primeira parte é quando Jó reconhece que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas que depois de todo aquele sofrimento, ele contemplava o Senhor. Que está escrito, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A Bíblia não fala quanto tempo foi o sofrimento de Jó. Nós não sabemos, nós sabemos que ele viveu deixa eu ver aqui, peraí. Que ele viveu 140 anos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, depois de todo o sofrimento. Mas nós não sabemos quanto tempo foi que ele sofreu, que ele viveu esse sofrimento todo aí. Nós não sabemos se foi 1 ano, se foi 10, se foi 50, nós não sabemos. Nós sabemos que depois do sofrimento ele viveu 140 anos ainda. Então, o que eu quero dizer? Jó, ele já era um homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. E ele se sacrificava pelos filhos dele. Ele sacrificava holocaustos aos filhos dele, porque se algum filho dele tivesse pecado, ele já sacrificava para que Deus perdoasse. E ele já era desse jeito. Agora imagina o seguinte, um homem que Deus observava ele, que Deus mostrou ele ao diabo. Que Deus mostrou ele ao diabo. Aí o que acontece? Esse homem passa por esse sofrimento, e ele diz, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a primeira lição que nós tiramos aqui.
E se nós aplicássemos essa lição na nossa vida, nós teríamos uma vida certamente melhor do que nós temos. Porque grande é o amor de Deus nas nossas vidas. E muitas das vezes nós queremos ficar com a trave, com o cisco nos nossos olhos. Nós não queremos enxergar esse amor de Deus. Nós queremos enxergar o amor de uma mulher por nós, nós queremos enxergar o amor de um filho por nós, mas nós não queremos enxergar o amor de Deus por nós. Muitas vezes nós achamos que o amor de uma mulher, o carinho de uma mulher é mais importante do que o amor de Deus por nós. O amor de Cristo por nós, que morreu naquela cruz, que apanhou pra caramba, que tomou bordoada de tudo quanto é lugar, que apanhou com um chicote de 12 tiras. A gente acha que o amor dessa mulher vai ser mais importante do que o amor de Deus. Eu amo aquele versículo João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem pessoas que acham que o amor de uma mulher, de um filho, que o amor eu vejo pessoas, me desculpa quem gosta, me desculpa quem ama, eu tenho um cachorrinho aqui em casa, entendeu? Hoje mesmo nós levamos ela para dar banho e tal, aquele negócio todo, mas é um cachorro. Me perdoa quem ama isso aí, quem ama, quem trata bem, eu trato bem, dou ração, mas é um cachorro. Eu não posso amar um cachorro mais do que eu amo um ser humano. A Bíblia fala assim, ame ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia não fala, ama o teu cachorro como a ti mesmo. Você ter carinho por os animais é uma coisa. Agora, você idolatrar um animal é diferente. Você deixa de dar um prato de comida para uma pessoa para comprar uma ração de R$1.000 para o cachorro. Espera aí, gente. A inversão de valores aí, ué. Então, quando eu vejo que Jó, ele fala que com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, ele queria dizer o quê? Que alguém falava para ele de Deus, mas ele nunca tinha contemplado as maravilhas de Deus. E quando ele passa por essa situação, ele passa a reconhecer quem é Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui em Jó 42. Jó passa a reconhecer quem é Deus. A segunda lição que nós aprendemos com Deus é que Deus, ele muda o cativeiro de Jó a partir do momento que Jó orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. E agora eu vou bater numa tecla aqui, que tem muitas pessoas que julgam o pastor Márcio, porque eu faço listas de transmissão e eu oro pelas pessoas e eu envio esses áudios para essas pessoas. E essas pessoas muitas das vezes falam, me tira dessa lista aí, cara, porque tá acumulando meu celular, etc, tal, eu vou e tiro. Aí eu faço outro e coloco ele de novo. E eu mando áudios eu mando vídeos de eu pregando. Ô Rodrigo, um fraternal abraço, meu querido. Saudade de você, viu? Deus te abençoe. Continua firme aí com teu pai, que tu vai longe. Deus tem grandes planos para tua vida, meu querido. Um abraço, viu? Então eu oro pela vida das pessoas. Não é só por orar, não. Eu oro porque eu sei que quando a gente intercede pela vida das pessoas, quando a gente está orando pela vida das pessoas,
o Senhor está mudando a nossa história. É a segunda lição que a gente aprende nessa história de Jó aqui. É a segunda história. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Às vezes você acha, fulano não precisa de oração, Bertano não precisa de oração. Todos nós precisamos orar uns pelos outros. E a gente precisa orar. Precisa sim. Às vezes você tem um amigo teu que está numa caverna, mas naquela caverna mais profunda que existe. E às vezes ele precisa receber um áudio seu apenas dizendo o seguinte: olha, Jesus te ama. Ele te ama e eu também te amo. E eu sou um contigo. Eu vou contar uma experiência aqui que eu vivi com o presbítero Rafael de Poços de Caldas. Alguns talvez conheçam, outros não. Eu vivi com ele essa experiência. Eu estava parado aqui, jogado as traças. Peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho um carro bom, eu vou me inscrever no Uber. Só que em 2015 eu falei com Deus o seguinte: Senhor, se eu ganhar essa causa na justiça, eu vou dedicar meu tempo todo ao Senhor. Eu vou trabalhar para o Senhor na obra. E eu ganhei a causa. Eu ganhei a causa. Só que eu não estava vendo a coisa como ela deveria ser. Deus estava trabalhando na minha vida. E eu me lembro que eu era 7 horas da manhã, eu ia levantar, eu ia me inscrever eu tinha recebido um e-mail do Uber, lá de Poços de Caldas, para eu poder me inscrever lá, né, cadastrar meu carro, para eu poder trabalhar de Uber. Não conheço nada em Poços de Caldas, irmão. Eu só sei ir nos mercados, no hospital, nas clínicas, no batalhão, só sei ir nesses lugares. Me lembro direitinho, o presbítero Rafael me chamou no WhatsApp, virou para mim e falou assim, aqui ó, o negócio é o seguinte: se você está passando algum tipo de necessidade, alguma coisa assim, fala com o teu patrão. Teu patrão é Deus. Você não está lembrando do voto que você fez em 2015, não? Na hora que ele falou isso comigo, pum, me deu um alerta na minha mente. E eu lembrei daquela palavra que fala: é melhor é melhor você não fazer o voto se você não vai cumprir. E naquela hora eu me despertei da bobagem que eu estava fazendo. E eu fui pro joelho e falei: meu Deus, me perdoa. Me perdoa, porque não é isso que o Senhor tem para mim. Me arrependi naquela hora. Naquela hora eu estava tendo uma visão de uma coisa, de algo que não tinha nada a ver comigo. Eu trabalhava de Uber. Eu tinha acabado de aposentar da polícia, eu trabalhava de Uber, para quê? Mente vazia é oficina do diabo. Se você não sabe disso, passa a aprender isso agora. Mente vazia é oficina do diabo. Se você não tem o que pensar, vai para a palavra de Deus. Porque se você não fica com a sua mente vazia, vagando aí, pode ter certeza que o inimigo vai lançar uma seta de alguma coisa na sua mente para poder te prejudicar lá na frente. E hoje eu louvo a Deus pela vida do Rafael, porque foi ele, usado pelo Espírito Santo, que abriu meu olho. Bom, nós vimos duas coisas que nós aprendemos. A primeira, ouvir a palavra de Deus, ouvir alguém falar de Deus para a gente, faz com que a gente possa, com os nossos olhos espirituais, contemplar o Senhor. A gente viu que a gente orar pelos nossos irmãos faz com que a gente mude, faz com que o Senhor mude o nosso cativeiro. Mas tem uma outra coisa aqui também. Quando a gente está orando pelas pessoas, quando nós estamos orando e falando com Deus acerca das pessoas e apresentando a Deus
a situação das pessoas, aquelas pessoas por quem nós estamos orando, e até pessoas que não nos conhecem, elas nos abençoam. E esse nos abençoar é o abençoar financeiro mesmo. Porque você pode ver aqui, ó. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deu-lhes uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então você vê que tudo é um ciclo. Talvez hoje você está por baixo. Talvez hoje você está achando, nossa, Deus me abandonou. Abandonou não. Deus está te dando aqui nessa palavra a solução para você virar essa história. A solução para você virar essa história. Agora, existe aquele que pega a palavra rema no ar e vai atrás, e existe aquele que se prostra no meio do caminho e fica esperando o cavalo selado passar, né? Eu quero dizer para você que o cavalo selado está passando aí agora, na tua frente. Basta você montar. O cavalo não vai parar, não vai abaixar, não vai te colocar por cima dele, não. Você tem que sair da sua zona de conforto. Hoje você aprendeu 3 regrinhas aqui para que esse cativeiro seu mude. E se você, meu irmão, está vivendo isso que eu estou te falando, está na hora de você sair dessa zona de conforto sua aí. Que na verdade, ela nem é uma zona de conforto. É uma caverna que não é sua, que você entrou e você não quer sair dela. Porque se você sair dela, vai ter um sol escaldante aí fora. Se você sair dela, você vai ter que procurar água para beber. Se você sair dela, você vai ter que procurar comida. Então, essa caverna não é sua. Satanás arrumou essa caverna para você ficar. E ele está fazendo de tudo para você ficar nela. Ele está fazendo de tudo para você ficar nela. Até comida podre ele está arrumando aí para você ficar. Para você ficar aí. Pra você beber água suja, comer comida ruim. Agora depende de você. Porque a tua história não foi para você ser cauda. A sua história foi para você ser cabeça. A tua história não foi uma história escrita para você ser debochado dos outros. A tua história, ela não foi escrita para você ser capacho de ninguém, para você ser humilhado pelos outros. A tua história não foi escrita para você ser pisado por ninguém. Rapaz, moça, senhor, senhora, ancião, anciã, jovem, você é filho do rei. Jó, ele foi apresentado a Satanás por Deus. Agora, você vai ficar até quando? Sentado aí, prostrado, jogado às traças, sendo que seu pai criou tudo isso. O diabo não tem nem a chave da casa dele, porque Jesus tomou. Você está aí. Você fica aí pensando, eu não sei se eu vou, se eu fico. Para com isso, rapaz. Se arrependa dessa vida, peça perdão a Deus e volta. Todos nós, pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, cooperadores, todos nós tivemos que fazer um caminho de volta. Todos nós tivemos que voltar um dia e fomos recebidos pelo Pai como príncipes que somos. Você, meu querido, é príncipe.
Você é príncipe. Existem anjos que estão acampados a teu redor. Você não é qualquer um, não. Se arrependa dos teus maus caminhos, peça perdão e volte para a casa do Pai. Por isso que o tema da nossa homilia hoje é arrependimento. Arrependimento sincero. Não é remorso, não, porque remorso, ele traz para nós dor. Arrependimento traz dor. Arrependimento não, desculpa. Remorso traz dor, choro. Agora, o arrependimento traz alívio, refrigério, felicidade. Vai ficar até quando dentro dessa caverna que nem sua não é, rapaz? O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E olha a vida que você tem vivido. Se alimentado mal, e quando eu falo alimentar, não estou falando só de comida, não. Estou falando de alimento espiritual. Tem se alimentado mal, tem vivido uma vida toda avacalhada, é o último da fila para poder pegar a comida, é o último da fila para pegar a bebida, é o último da fila para pegar uma muda de roupa, e mesmo assim pega comida podre, pega bebida podre, bebida azeda, pega a peça de roupa mais rasgada que existe, nem as bolotas dos porcos eles querem te dar. E você prefere continuar desse jeito. Se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Se arrependa, se arrependa. Para de simplesmente ouvir que existe um Deus nos céus. Passe a contemplar esse Deus. Passe a contemplar esse Deus. Passe a orar pelos teus amigos. Vire esse cativeiro a teu favor. Deixa Deus virar esse cativeiro a teu favor. Para que você possa, em nome de Jesus, ser uma bênção. Para que você possa, em nome de Jesus, viver o sobrenatural de Deus na tua vida. A gente está pregando aqui. Entra pouquinhas pessoas na live, mas eu sei que depois muita gente vê essa live mais tarde e elas comentam, não sei porque comentam aí. E se você puder compartilhar, compartilha quantas vezes você puder, que depois essa live vai estar lá no YouTube e muita gente entra lá e eu compartilho depois também nos grupos. Não é para engrandecimento meu não, sabe por que eu faço isso? Porque eu quero te ver bem. Que eu amo a tua vida, eu não amo a minha cabeça, eu amo a tua vida, eu quero te ver feliz, eu quero te ver salvo, eu quero te ver transformado, assim como Deus transformou a minha vida, eu quero que Ele transforme a tua. Chega de sofrer. Vou contar uma historinha rapidinho aqui. Sansão nasceu nazireu, separado para Cristo. E ele se apaixonou por Dalila. E Dalila ficou o tempo todo tentando saber qual era o segredo de Sansão, da força de Sansão. E ela carinhava os cabelos de Sansão sem saber que a força dele estava ali. Até que Sansão contou alguns enigmas para ela e tal, e ela fazia de tudo, e ele, apaixonado, cego, não via que ela queria simplesmente saber qual que era o segredo dela, qual era o segredo dele, aliás, para poder destruí-lo. E ele apaixonado por ela. Até que um dia, ela afagando os cabelos dele, ela falava: nossa, você não confia em mim, você não acredita no meu amor, não acredita nisso, aquela churumela de mulher, né? E aí o que ele faz? Ele conta qual é o segredo dele. E ela vai e corta os seus cabelos. Na mesma hora o Espírito do Senhor se retira dele.
Os filisteus vêm, pegam ele, furam os seus olhos, o humilham, faz ele empurrar um moinho, igual um burro. Ele fica lá empurrando aquele burro. Enquanto ele está empurrando aquele burro, eu imagino que ele ficava falando, né? Oh, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Coloquei a minha felicidade, a minha força, coloquei tudo nas mãos de uma mulher que eu amava. Será que amava ou será que era uma paixão? E aí vai passando o tempo e ele tá lá empurrando aquela engenhoca lá. Tá ele empurrando aquela engenhoca, tá lá empurrando, tá empurrando. Um belo dia, eles resolvem fazer uma grande festa, os filisteus, né? Resolvem fazer uma grande festa. Não, vamos pegar aquele palhaço daquele Sansão lá, que era um bocó, um ridículo, um idiota. Vamos pegar aquele tapado lá. Vamos colocar ele aqui no meio para nós divertir, para ele nos divertir. E aí, eles esquecem, né? Que ele era Sansão, de tudo que ele já tinha feito. E aí, eu não estou falando, gente. Presta atenção no que eu estou falando, para depois ninguém falar que eu estou falando alguma heresia aqui. As minhas conjecturas, os meus pensamentos me fazem pensar que isso que eu vou falar agora aconteceu. Eles pegam Sansão, mandam o pajem pegar o Sansão. E Sansão não enxergava mais, ele era cego. Eles furaram os olhos dele. E Sansão começa a falar assim: Ô Senhor, eu já estou cego, eu já não enxergo mais, eu não tenho mais força alguma, mas eu me arrependo tanto de não ter te escutado. Eu me arrependo tanto de não ter ouvido o Senhor. Fui escolher a mulher errada para gostar, para amar. Hoje eu vejo que talvez não tenha sido um amor, foi uma paixão. Mas eu te peço, Pai, me perdoa. Eu me arrependo do fundo da minha alma e do meu espírito. E eu te peço, Pai, lembra das proezas que nós fizemos juntos, das vezes, Pai, que nós corremos juntos, das vezes, Pai, que nós amarramos, que nós pegamos raposinhas e colocamos fogo no rabo delas para queimar toda a comida dos filisteus. E eu creio que nessa hora o cabelo de Sansão começa a crescer novamente. E Sansão pede ao pajem: me coloca entre duas colunas. E o pajem o coloca. E Sansão põe a mão em uma e põe a mão em outra. E de repente, Sansão sente-se invadido pelo Espírito de Deus. E os filisteus zombando da cara dele. Olha lá, o palhaço tá achando que tem força para destruir o castelo. Mas é bobo mesmo, né? É palhaço demais da conta esse Sansão, gente. Olha ele. E de repentemente, ele fala: Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. E ele empurra aquelas duas colunas, e aquilo vai derrubando coluna em cima de coluna, e aquilo vai caindo em cima dos filisteus. Sansão morre, mas ele mata todos aqueles filisteus. E aqueles filisteus morrem sabendo que existe Deus em Israel. Eu quero dizer para você, existe Deus em Israel. Existe Deus nesta nação. Existe Deus que olha por você. Existe um Deus que só está esperando você voltar atrás. Existe um Deus que está te esperando no caminho de volta
para que você possa ser abraçado por Ele. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o momento que você se desviou, mas Ele é o Deus que está de braços abertos, esperando por você. Assim como o filho pródigo, ele voltou e de longe o pai o olhou. Saiba de uma coisa, a Marcela Thaís fala uma coisa linda, 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 linda. Eu passo aqui no programa direto. Ela fala assim: Deus, Ele nos paquera o tempo todo. Às vezes a gente fica esperando um elogio de alguém, as meninas aí, né? Ficam esperando um elogio de alguém, de um cara, os rapazes de uma menina, a gente fica todo, né? Eu não, porque eu já sou casado, né, e tal, então elogio para mim é da minha mulher. Então, às vezes a menina, o cara fica todo inchado, enche o peito, aquele negócio todo. Deus, Ele deu o único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe prova de amor maior do que essa. Arrependa-se. Faça o caminho de volta. O Senhor está esperando por você. O Senhor está esperando por você. Pode ter certeza disso. Ainda há tempo de você voltar. Mas não demore, porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Amém? Que Deus abençoe você. Fique na paz desse grande amor de Deus. Eu sou o pastor Márcio Mencalha, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva, aqui da cidade de Botelhos. E nós estamos felizes em poder ministrar ao coração de vocês. Que Deus abençoe vocês e que Ele possa trazer alento e refrigério à sua alma. Lembre-se, o arrependimento, ele traz vida, ele traz refrigério, ele traz amor. O remorso, ele só traz a dor. Mas no outro dia você está cometendo os mesmos pecados. Então arrependa-se. Arrependa-se e seja feliz. Um beijo no coração de todos vocês.